Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Nesse dia eu quero louvar, eu quero bendizer o nome do nosso Deus, porque mais um dia Ele nos permitiu estar aqui, porque mais um dia Ele renovou as suas misericórdias sobre nós, Ele nos sustentou com a tua mão forte, tua mão poderosa, para que pudéssemos estar aqui. Porque apesar das lutas, independente de todas as lutas que nós passamos, independente de todas as nossas dificuldades, eu tenho as minhas dificuldades, eu não sei as dificuldades pelas quais você passa, mas o Senhor, Ele sabe, Ele vê todas as coisas, e é Ele que nos dá suporte, e é Ele que nos dá condições de passarmos, é Ele que nos sustenta. Ah, se não fosse a mão bondosa do nosso Deus para conosco todos os dias, que tem nos dado livramento, tantos livramentos o Senhor tem nos dado, de tantos perigos, né? De tantas armadilhas que o inferno coloca à nossa frente, e o Senhor tem nos guardado até aqui. Amém? Que nós possamos ser gratos a Ele todos os dias, que nós possamos render graças a Ele, mesmo que não esteja fácil, mesmo que a luta esteja grande. O nosso papel é adorar a Ele, é bendizer o nome dEle, porque é Ele que está no controle de todas as coisas, porque é Ele que pode nos livrar, é Ele que pode nos guardar, é Ele que pode vir com vitória, entrar com vitória em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. Somente Ele. Amém? Então que nós possamos render graças em todo o tempo, em todo momento, né? Termos a certeza de que o nosso Deus, Ele pode nos abençoar, Ele pode, né, fazer grandes coisas ao nosso favor. Aleluia! Nesse dia, eu tenho uma palavra para o meu e para o seu coração. Essa palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o versículo 23, que vai dizer assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Aleluia! Os colocaram no cárcere, para que fossem guardados com toda a segurança. Aleluia! E por que é que Paulo e Silas foram colocados no cárcere? No presídio de segurança máxima. Aleluia! Porque eles cometeram algum delito? Porque eles fizeram algo de errado naquele lugar? Não. Porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Porque eles estavam ali fazendo a obra missionária, levando o evangelho do reino, fazendo aquilo ao qual Deus tinha confiado a eles. Somente isso eles estavam fazendo ali. Mas a Bíblia vai nos dizer que havia naquele lugar uma mulher, e que por diversas vezes, quando Paulo ele estava descendo ali para o momento de oração, para a reunião de oração, aquela mulher vinha atrás de Paulo com o espírito que havia na vida dela. Aquele espírito, ele começava a falar com Paulo, porque nós sabemos que os demônios também reconhecem aqueles que são de Deus, reconhecem os servos de Deus. E aquele demônio, aquele espírito começou a falar com Paulo. A Bíblia vai dizer que era um espírito de adivinhação. E nós sabemos que a Bíblia condena essas coisas, né? E aquela mulher, ela estava aprisionada por esse espírito que estava na vida dela. E em um determinado momento, Paulo, ao ver a situação daquela mulher, Paulo, ele se compadece da situação daquela mulher.
de ver que ela estava aprisionada por aquele espírito. E Paulo então dá uma ordem. Paulo, na autoridade do Senhor Jesus, Paulo dá uma ordem para aquele espírito e aquele espírito sai da vida daquela mulher. E ela se torna livre a partir daquele momento, livre daquele espírito. Mas agora nós vamos ver que Paulo está travando uma briga, uma guerra com o inferno. Porque aquele espírito que estava na vida daquela mulher, a adivinhação que aquela mulher fazia, ela obtinha algum lucro com aquilo. E esse lucro que essa mulher obtinha não ficava para ela, mas ficava para alguns homens, para algumas autoridades naquele lugar. Paulo agora está mexendo com gente grande. E aquelas autoridades, então, ao saber dessa situação, eles vão se levantar contra a vida de Paulo. Eles não aceitam que Paulo esteja fazendo aquilo ali naquele lugar. Aleluia! E eles vão então levar Paulo e Silas até aos juízes. E Paulo e Silas são julgados ali. Eles inventam falsas acusações contra Paulo e Silas. Eles vão dizer que Paulo está perturbando a ordem naquele lugar. E por isso eles são julgados e condenados à prisão. A Bíblia diz que agora Paulo e Silas eles vão ser levados à praça pública e vão ser ali açoitados. Açoitados com varas, porque era permitido que se açoitasse ali em público antes de ser levado ao cárcere. Antes de serem presos, eles foram açoitados, eles tiveram seus corpos cortados com varas. Aleluia! Muitas vezes, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós estamos levando a palavra de Deus, nós vamos ser afrontados também, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser maltratados, porque o inferno não vai aceitar. O inferno não vai aceitar que nós estejamos fazendo aquilo que Deus nos pediu, aquilo que Deus nos comissionou. Aleluia, levar a palavra de Cristo. Levar o Evangelho de Cristo. O inferno vai colocar situações para nos tentar parar, para nos tentar impedir que nós prossigamos, para nos tentar nos prender, para nos fazer prisioneiros, para que nós não continuemos. Mas isso vai depender de nós. Qual é a atitude que nós vamos tomar? O que é que nós vamos decidir fazer? Nós vamos nos fechar, nós vamos ceder ao inferno, nós vamos continuar buscando a Deus, continuar adorando a Deus. Porque Paulo e Silas eles foram colocados em um cárcere de segurança máxima. Eles são colocados separados dos outros prisioneiros, porque agora eles estão colocados no interior do cárcere, onde eles estariam bem seguros, onde eles não teriam como escapar daquele lugar. A preocupação daquelas autoridades é que Paulo e Silas ficassem ali, que eles não saíssem dali, que eles não conseguissem se escapar, mas desejavam que eles estivessem presos. Aleluia! Mas Paulo e Silas estando ali, estando com os seus corpos doendo, estando com os seus corpos todos dilacerados, maltratados, pelos açoites que eles levaram. Eles estão ali agora amarrados, com os pés amarrados e com as mãos amarradas. Eles estão acorrentados. Eles estão ali impedidos de se mover, porque a Bíblia diz que eles estão amarrados em um tronco. Eles não estão livres naquela prisão, mas eles estão ali amarrados, algemados, os pés e as mãos. Aleluia! Estão aprisionados de todas as formas possíveis. Muitas vezes nós vamos nos sentir aprisionados também. Nós vamos nos sentir de pés e mãos atados por algumas circunstâncias, por algumas situações.
por algumas lutas que vêm, muitas vezes por enfermidades que vêm até o nosso corpo físico, muitas vezes. E nós nos sentimos impossibilitados por isso. E muitas vezes o nosso interior também, o cárcere interior que Paulo e Silas estavam, muitas vezes representa o nosso interior. Nós estamos com prisões internas, situações internas nossas, coisas nossas, que muitas vezes nos impede, que muitas vezes nos aprisiona. O nosso próprio interior, os nossos medos, né? As coisas que nós temos dentro de nós, que muitas vezes, as incertezas que nós temos, as preocupações, as inseguranças, muitas vezes nós temos, que tenta nos impedir, que tenta nos parar, fazer com que nós paremos, fazer com que nós fiquemos ali estacionados, estagnados no lugar, que nós não saiamos. Mas vai depender de nós, qual é a atitude que nós vamos ter? Vamos nos render? Vamos nos entregar e ficar ali parados? Vamos desistir? Ou nós vamos nos colocar na posição de adoradores, na presença do nosso Deus? Adoradores, aqueles que adoram mesmo estando em prisões. Aqueles que adoram mesmo estando passando por as lutas mais tremendas. Eles não param. De alguma forma eles estão ali adorando. Porque Paulo e Silas, eles tinham ainda a sua voz. Eles estavam com o seu corpo preso, impossibilitado, mas eles tinham ainda a voz. E o que é que foi que Paulo pensou? Nós estamos aqui presos. Silas, nós estamos presos, nós estamos acorrentados. Mas nós ainda temos a nossa voz, nós podemos ainda buscar o nosso Deus. Nós não vamos nos entregar, nós não vamos desistir. Sabe por quê? Porque ele sabia o Deus ao qual ele servia. Ele sabia quem é que estava à frente. Ele sabia quem é que o tinha chamado. O Deus Todo-Poderoso que o havia chamado era poderoso o suficiente para o tirar daquela prisão. Se Deus quisesse, Deus poderia o tirar. Ele sabia que Deus poderia o livrar. Aleluia. E Paulo, então, ele decide, nós vamos buscar a Deus, nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor a Deus neste lugar. Nós vamos fazer a diferença neste lugar, porque ali havia muitos outros presos. E aqueles presos poderiam ali ser evangelizados por Paulo e Silas. Pelo testemunho de Paulo e Silas naquele lugar, mesmo estando preso, adorando, começasse a adorar a Deus ali. Eles estavam, mesmo ali, eles estavam adorando a Deus, independente. Eles não estavam preocupados se eles estavam presos, o que aconteceu, se Deus permitiu ou não eles estarem ali, mas eles queriam testemunhar de Deus, fazer o qual eles tinham sido chamados. E eles começam a evangelizar, porque era uma forma de evangelizar ali dentro daquela prisão. Paulo e Silas, eles começam a orar, eles começam a cantar louvores a Deus naquele lugar. E os presos, a Bíblia diz que os presos ficavam ouvindo aqueles homens presos ali, mas adorando a Deus. O verdadeiro testemunho, adorando dentro da prisão, adorando no meio da luta. Aleluia! E enquanto eles adoravam, Deus preparava o livramento para eles. Porque esse é o verdadeiro adorador que Deus busca, que adora verdadeiramente, que não olha a circunstância. E a Bíblia diz que perto da meia-noite veio o livramento para Paulo e Silas.
perto da meia-noite, Deus envia um anjo até aquele lugar. E ali acontece um abalo, acontece um terremoto, ao qual vai colocar por terra todas aquelas cadeias. Coloca por terra aquelas prisões, aquelas grades ali que estavam aprisionando Paulo e Silas, de todo aquele lugar, e todos ali ficaram livres. Até os outros presos foram soltos. Paulo e Silas tiveram as suas mãos, tiveram os seus pés livres daquelas algemas, daquelas correntes. Aleluia! Perto da meia-noite, Deus envia um livramento. Eles foram soltos, eles foram livres. Aleluia! O que é que nós entendemos? O que é que nós trazemos disso para nós? Nós podemos passar por lutas aqui, podemos passar por dificuldades, possamos passar por prisões. As lutas que nós passamos, as perseguições, as dificuldades, significam prisões nas nossas vidas. Mas vai chegar o momento que o Senhor ele vai nos livrar. Quando o Senhor Jesus vier para tirar a igreja desta terra, nós sabemos que Ele virá. Vai chegar o momento que Ele vai tirar a sua igreja. A igreja que permanece adorando, a igreja que permanece orando, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, Ele vai vir tirar essa igreja desta terra. E quando formos tirados daqui, vai acabar, vai cessar toda a luta. Nós vamos ter cumprido aquilo ao qual Ele nos pediu que fizesse, Ele nos confiou que fizéssemos. Vai acabar, não vai haver mais essas lutas, essas dificuldades. Vai ser tudo novo, vai ser tudo diferente. E nós vamos conseguir, nós vamos obter no final a vitória. A vitória que está reservada para aqueles que vão até o fim, para aqueles que perseveram, para aqueles que adoram a Deus em meio às dificuldades, para aqueles que não desistem, para aqueles que mesmo estando ali, estando com o corpo doendo, estando machucados, estando maltratados pelas lutas, pelas provações do dia a dia, eles continuam firmes na presença do Todo-Poderoso. Nós vamos ser livres, livres para sempre. Livre de todo esse mundo aqui, de toda essa canseira deste mundo, de todas as tribulações. Aleluia! Perto da meia-noite, chegou o livramento. Eles foram soltos, eles foram livres, eles foram libertos. Porque o Senhor ouviu, porque o Senhor ouviu o louvor, o Senhor ouviu o clamor daqueles homens. Quando nós adoramos, quando nós buscamos a Deus, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dores. Sabe quando está doendo? Está doendo, mas você está ali adorando. Você não está demonstrando que está doendo, você está firme na presença dele, você não para, você não se entrega. Você não desiste de acreditar no seu Deus, no Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. É aí que Ele entra com livramento. É aí que Ele recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração a Ele. Aleluia. Que nós possamos fazer como Paulo e Silas. Estamos recebendo pedradas, estamos recebendo calúnias, estamos recebendo difamação, continuamos adorando, continuamos na presença dEle, porque é Ele que dá o livramento, é Ele que sonda, é Ele que vê tudo ao qual você passa. Persevera, continua firme, porque é no final que está a vitória. Nós não podemos parar pelo caminho, mas temos que ir até o final, porque nós sabemos que nós vamos ter aflição aqui neste mundo. O Senhor Jesus passou por aflição. Até o final Ele foi. Até Ele ser tirado dessa terra, até Ele receber
aquilo ao qual estava preparado. Ele cumpriu a sua missão. Então que nós possamos levar isso para a nossa vida, né? Passarmos por aquilo que tivemos que passar aqui, tendo a certeza que a nossa vitória vai chegar. Em nome de Jesus, amém? Que você possa ser grandemente abençoado nesse dia, que toda a sua casa possa ser abençoada, possa provar das bênçãos, dos cuidados de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Fica na paz, amém?